Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. A gente está de volta com mais um estudo do Evangelho de Marcos, aqui na lição da Escola Sabatina desse trimestre. Então se prepare para uma jornada profunda e envolvente, porque a gente vai investigar as palavras de Jesus em Marcos 7 e o início de Marcos 8. A nossa lição de hoje se intitula De Dentro para Fora. E a gente vai explorar agora como é que os ensinamentos de Jesus podem transformar a nossa vida e a nossa jornada de fé. Vamos começar entendendo o contexto das passagens que a gente vai estudar durante essa semana. Ali em Marcos 7, dos versos 1 a 23, a gente encontra Jesus num confronto direto com os fariseus, com os escribas da sua época, e essa discussão gira em torno do que realmente significa ser puro e santo diante de Deus. Veja, os religiosos, os mestres daquela época, eles estavam muito preocupados com as tradições humanas, como, por exemplo, lavar as mãos de forma cerimonial antes de comer, esses ritos de purificação que faziam parte da tradição judaica. E é importante a gente notar que essa lavagem, por exemplo, ela não tinha nada a ver com higiene, não era simplesmente você ir lá na cozinha ou lá no banheiro e lavar as suas mãos com detergente. Tinha muito mais a ver com uma tentativa de se manter espiritualmente limpo aos olhos da tradição religiosa da época. Era uma questão ritualística, era de pureza. Os fariseus, eles acreditavam que se você não seguisse essas tradições, você estava se tornando alguém impuro. E Jesus ele vai responder a esses fariseus citando Isaías 29, verso 13. Este povo, embora me honre com seus lábios, possui um coração que está longe de mim, e em vão eles me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O que Jesus está fazendo nesse contexto é destacando que a verdadeira pureza não se trata de rituais externos, mas sobre o estado do nosso coração. Então Jesus ele vai deixar muito claro que nada do que entra no homem pode contaminá-lo espiritualmente. Claro que ele não está falando aqui de questões de saúde, ele não está falando aqui de coisas que ele especificamente diz para não comer. O que ele está querendo dizer é que o que mancha de fato o ser humano e que traz a condição pecaminosa não reside naquilo que é ingerido, mas sim naquilo que está nos pensamentos, no coração do ser humano. O ser humano ele é inclinado moralmente, eticamente, espiritualmente para o mal, para a impureza. E é dali que vai sair pensamentos maus, imoralidades, furtos, homicídios, adultério, cobiça, maldade, enganos, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, insensatez e por aí vai. Então, qual que é o verdadeiro significado da impureza? De onde vem a verdadeira impureza? E Jesus deixa claro que é o estado do nosso coração. As ações, então, que vão brotar do nosso coração são aquilo que, de fato, deixam o mundo, deixam o contexto ao nosso redor impuro. E não existe ritual que possa purificar a condição do nosso coração. E esse ensino de Jesus ele vai ser tão revolucionário justamente porque Jesus ele desloca o foco da observância externa para a transformação interna. Para, de fato, você assumir que você precisa de uma transformação, de uma mudança que, de fato, vem do nosso coração. Então, o que ele está fazendo, de fato, aqui? Ele está chamando o ser humano, chamando os fariseus, os líderes religiosos, chamando os seus discípulos, chamando aqueles que estão observando as suas mensagens, os seus embates com os fariseus. Ele está chamando eles para uma religião que brote do coração, para viverem uma fé que, de fato, transforma a nossa essência e não apenas as nossas aparências, algo que seja de fato profundamente espiritual e não meramente ritualístico. Então vamos tentar refletir um pouco aqui sobre as nossas próprias condições, as nossas próprias tradições. Quantas vezes a gente permite que as nossas práticas religiosas acabem se tornando meros rituais sem vida, como, por exemplo, ir à igreja, cantar certas músicas, se ajoelhar para orar ali em congregação, e a gente faz tudo isso de forma muito mecânica, seguindo apenas um ritual, em vez de fato de ser uma expressão viva da nossa fé. Como Jesus mostra para a gente, é muito crucial que as nossas ações reflitam um coração verdadeiramente devoto a Deus, e não apenas uma conformidade externa com regras, com costumes, com tradições. Jesus ele condena a hipocrisia de manter uma aparência de piedade sem uma verdadeira transformação interior. Por isso ele nos desafia a examinar nossas motivações, a buscar uma fé autêntica que de fato brote do nosso coração.
E aí em seguida a gente tem o encontro de Jesus com a mulher Ciro-Fenícia, ali em Marcos capítulo 7, versos 24 a 30. E essa passagem ela pode parecer meio dura por causa do que Jesus vai falar para aquela mulher, né? Então, numa leitura mais superficial, à primeira vista ali, parece que Jesus está simplesmente chamando a mulher de cachorro, porque ela diz que não é correto você tirar a comida da mesa dos filhos para dar para os cachorros, né? Quando ela solicita ali uma bênção do próprio Jesus. Só que quando a gente olha mais de perto, na verdade o que a gente observa é a incrível fé dessa mulher e a maneira como Jesus usa a fé daquela mulher para ensinar a todos os seus discípulos e seguidores sobre a inclusão e a fé genuína. Jesus, ele observa que aquela mulher reconhece a sua posição, ela sabe o seu contexto, ela sabe de onde ela vem, e ainda assim ela confia plenamente na misericórdia de Jesus. A fé que ela possui é muito persistente, e isso acaba resultando na cura da sua filha, mostrando que a graça de Deus está disponível para todas as pessoas, independentemente de sua origem ou status. Só que Jesus, além de curá-la, quer curar também a mentalidade dos seus discípulos, dos seus seguidores. Então essa mulher ela acaba sendo esse exemplo poderoso de humildade, de perseverança na fé. Apesar de ser gentil, inicialmente rejeitada, ela não desiste, ela persiste. E a sua resposta humilde e cheia de fé, quando Jesus acaba aparentemente sendo meio grosso com ela, digamos assim, só mostra o quanto o coração dela estava cheio de fé, em oposição àquele coração dos fariseus que era cheio de tradições, mas vazio de uma fé genuína. Então esse evento mostra pra gente que Deus ele honra a fé genuína. E a sua graça ela não conhece fronteiras étnicas, geográficas, financeiras, não importa. E aí a gente tem o episódio em que Jesus ele cura um homem surdo e com dificuldade de fala. E a maneira como Jesus vai realizar essa cura é bastante incomum. Ele coloca os dedos nos ouvidos daquele homem, cospe e toca a língua dele. Parece um método pouco convencional, mas isso revela o profundo cuidado de conexão de Jesus com os necessitados. E ao mesmo tempo, assim, Jesus ele está o tempo todo ameaçando a pretensão religiosa dos fariseus. Então várias dessas tradições que eles tinham envolviam o que era proibido fazer no sábado, o que não era proibido, o que era impuro, o que era puro. E Jesus ele quebra várias dessas convicções com essas formas pouco convencionais, pouco ortodoxas de se realizar essas curas. Jesus ele suspira diante daquele homem, ele demonstra um gesto ali de compaixão, como um reflexo da dor pela condição humana. A condição humana vai muito mais além do que mera cura física. Ela representa a abertura para ouvir, para falar a verdade sobre quem Deus é, a ruptura que houve entre Deus e a humanidade, e por causa disso, por causa do pecado, é que nós de fato somos doentes de verdade. E a cura daquele homem destaca a abordagem pessoal e íntima de Jesus. Ele não realiza milagres de forma impessoal, ele se envolve profundamente com aqueles que ajudam. E ao tocar os ouvidos e a língua do homem, Jesus estabelece uma conexão física e emocional, mostrando que a cura ela vai muito além do físico e atinge o espiritual, o emocional. Quando a gente avança para Marcos capítulo 8, versos 1 a 10, a gente vê Jesus alimentar uma grande multidão com poucos pães e peixes. E esse é um milagre que sublinha a provisão abundante e o desejo de Jesus de cuidar de todas as nossas necessidades, não apenas espirituais, mas também físicas. E é bastante significativo que aquela multidão fosse provavelmente composta não só por judeus, mas também por gentios, ou seja, por pessoas que não faziam parte do povo de Deus eleito, né, como eram os descendentes de Jacó de Israel. Isso mostra Jesus ali fazendo essa inclusão dentro do reino de Deus. Jesus ele demonstra que a sua compaixão, a sua provisão é para todas as pessoas, não apenas para poucos escolhidos, é independente de raça, de origem. E esse milagre da alimentação acaba sendo para a gente uma lembrança muito poderosa da generosidade de Deus. Ele não apenas supre as nossas necessidades, mas também oferece para a gente sustento espiritual. E através desse ato, Jesus vai mostrar que nós podemos confiar plenamente na sua previsão, no seu cuidado, se nos dedicarmos à sua palavra, como ele vai dizer para os discípulos, se buscarmos vividamente o seu reino com fé, as outras necessidades serão atendidas, serão provisionadas. Jesus cuida de todas as áreas da nossa vida. E aí a gente vai para Marcos capítulo 8, versos 11 a 21, e ali os fariseus, mesmo diante de tudo aquilo que Jesus já tinha feito, realizado, todos os sinais, milagres, todas as curas, todos os ensinamentos,
ainda assim eles aparecem e pedem um sinal do céu. Eles querem algo muito mais sobrenatural, algo que o céu se abre e um milagre seja revelado. Só que aí, estranhamente, curiosamente, Jesus ele se recusa e ele adverte os discípulos sobre o fermento dos fariseus e de Herodes. Jesus usa o fermento como uma metáfora para a incredulidade, para a hipocrisia. Ou seja, é algo que, quando é colocado na massa, fermenta e faz crescer. Ou seja, quanto mais hipocrisia e incredulidade, mais e mais isso vai fermentando e crescendo dentro de nós, sem espaço para a fé, para o verdadeiro desenvolvimento espiritual. Então Jesus, ele lembra dos milagres, por exemplo, da multiplicação ali dos pães, e ele enfatiza que eles não conseguiam compreender plenamente quem ele era e o que ele tinha vindo fazer. Jesus ele usa essa metáfora do fermento para alertar contra essa influência corruptora da hipocrisia que fomenta a falta de fé, que faz crescer cada vez mais a nossa incredulidade. E ele quer que os seus discípulos entendam que a verdadeira fé ela não se baseia em sinais espetaculares. Quanto mais milagres e sinais a gente precisa, é porque menos fé nós temos. A verdadeira fé ela está na confiança contínua na pessoa de Jesus Cristo e na sua palavra, nos seus ensinamentos. E aí a gente chega ao fim dessa jornada, nesses versos aqui do capítulo 7 e 8, e uma pergunta bastante reflexiva surge para nós. Quem é que são os impuros, os excluídos, os afastados, os gentios da nossa comunidade hoje? Quem são aqueles que nós consideramos indignos, marginalizados? E mais importante, como é que nós podemos, à semelhança de Jesus, trazer esses indivíduos para o Evangelho, mostrar a eles compaixão e amor genuíno que salva, que transforma, que redime, assim como Jesus demonstrou. O Mestre ele nos chama a irmos além das nossas zonas de conforto para alcançar aqueles que estão à margem da nossa sociedade, oferecendo a essas pessoas o mesmo amor e graça que nós um dia recebemos do nosso Mestre. Vamos aprofundar um pouco mais aqui no nosso estudo, quando a gente analisa essas passagens aqui do capítulo 7, versos 1 a 23. Eu vou acabar sendo um pouco redundante, mas eu quero recapitular alguns pontos com vocês para a nossa aplicação dessa semana. Então, o que acontece ali? Jesus está desafiando os fariseus, os escribas, que criticam seus discípulos por não seguirem as tradições de lavar as mãos cerimonialmente. E essa prática ela era vista como essencial para manter essa pureza espiritual deles ali dentro da sua tradição. Só que Jesus ele revela, que a verdadeira impureza vem do coração e não de ações externas, e lista uma série de pecados que emergem do coração humano, ou seja, coisas que vêm da nossa própria natureza pecaminosa, porque ele quer destacar que é o que sai de dentro que realmente contamina as pessoas. Esse ensinamento leva a gente a refletir sobre a importância da gente cultivar um coração puro diante de Deus. Não simplesmente seguindo rituais ou tradições, nós precisamos de um coração transformado pela graça de Deus. Isso vem através de, digamos assim, uma reflexão, uma introspecção profunda que nos leve a examinar as nossas motivações, os nossos desejos. O que de fato me leva a fazer o que eu faço? É a vontade de ser alguém da qual Deus possa usar, alguém que se humilhe diante de Deus e peça perdão dos seus pecados para ser generoso com os outros, para servir aos outros? Ou esses rituais são uma mera forma da gente comprar um favor e impressionar a Deus por causa das nossas aparências? O que nós precisamos de fato é fazer esse exame, e isso só vem quando a gente permite que o Espírito Santo nos purifique de dentro para fora. Isso só vai vir de fato de uma purificação sobrenatural, uma cirurgia do nosso coração. Pensando ali naquele encontro de Jesus com a mulher Ciro-Fenícia, a gente vê uma lição poderosa de fé, de humildade. Aquela mulher, apesar de ser gentil, ela aborda Jesus com uma fé inabalável. E inicialmente Jesus parece rejeitá-la, só que ela continua persistindo, ela continua insistindo, ali perseverando, e ela reconhece a autoridade que Jesus possui, além da sua misericórdia. E a resposta que ela dá a Jesus demonstra muita humildade e a forma como ela estava determinada a levar a cura de Jesus para sua filha. Ela fala: olha, mestre, eu sei que você não tira comida da boca das crianças para dar para os cachorrinhos, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que as crianças deixam cair. Ou seja, Jesus, você não precisa parar de alimentar Israel, os judeus, você não precisa abandonar seus discípulos para fazer a minha vontade. Se eu simplesmente pegar a sobra, as migalhas que os seus discípulos, que o povo de Israel deixar cair no chão, eu já estou mais do que satisfeita.
Cara, imagina a humildade para alguém falar dessa forma. A fé genuína que é demonstrada, que transcende barreiras culturais e religiosas, que transcende o próprio orgulho. E quando você observa o contraste desse tipo de pureza na fé com aquela pureza tradicionalista que os fariseus estavam buscando, Marcos consegue então mostrar o efeito dessa comparação, esse contraste grandioso do que Jesus realmente busca nos seus seguidores. Esse episódio ele ensina pra gente a importância da perseverança na fé. Muitas vezes a gente enfrenta desafios que são aparentes, rejeições, desafios que parece que Deus está batendo a porta na nossa cara, que o mundo está virando as costas para nós, mas nós devemos continuar confiando na misericórdia e no poder de Jesus. Ele honra a fé genuína e responde às nossas necessidades de maneiras que muitas vezes vão além até das nossas próprias expectativas. E quando Jesus ele cura o homem surdo, e que tinha ali dificuldade de falar, que tinha, né, uma fala arrastada, quando ele usa ali esses métodos que podem parecer estranhos para nós, o que ele está fazendo é colocando os dedos ali nos ouvidos do homem, tocando sua língua com saliva. Todos esses são gestos que mostram não só uma conexão profunda e pessoal, mas também Jesus está mostrando para aqueles que estão seguindo ele, buscando algum defeito, buscando algum argumento para poder acusá-lo de pecado, de que muito mais do que essas tradições que são egoístas, que são externas, que buscam só essa vontade de querer parecer bom, Jesus de fato estava disposto a quebrar essas tradições, quebrar essas regras para de fato fazer a diferença, fazer o bem, mostrar que de fato o amor e a misericórdia são muito mais importantes do que tradições. Claro que tradições têm seu lugar, claro que costumes, claro que regras, claro que leis têm importância dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade, mas quando essas coisas elas se colocam contra o bem, o amor, a misericórdia e a pregação do evangelho, do reino de Deus, então essas coisas precisam ser reavaliadas à luz da justiça de Cristo. Jesus ele não apenas cura fisicamente aquele homem, mas também restaura a dignidade, a capacidade de comunicação dele. Esse milagre mostra pra gente que Jesus ele se importa com cada aspecto da nossa vida e ele está disposto a entrar na nossa dor, no nosso sofrimento para nos trazer cura completa. E finalmente, a multiplicação ali dos pães e peixes em Marcos 8, 1 a 10, é esse outro exemplo de compaixão de Jesus. Ele vê a necessidade da multidão, mas em vez de mandá-los embora, ele providencia alimento para todos. Esse milagre ele demonstra a abundância da provisão de Deus, a sua disposição de cuidar das nossas necessidades físicas e espirituais. E quando ele alimenta a multidão, Jesus também nos ensina sobre a importância de confiar na sua capacidade de suprir todas as nossas necessidades. É claro que isso não significa que nunca iremos passar alguma necessidade, mas significa que nós podemos confiar nesse Deus, porque Ele cuida de nós constantemente. Foi assim no deserto com seu povo, foi assim em toda a história do cristianismo e será assim cada vez que nós necessitarmos da sua ajuda. E finalmente, o infeliz episódio que acontece ali nos versos 11 a 21 do capítulo 8, onde Jesus ele adverte seus discípulos sobre o perigo de consumir o mesmo fermento que os fariseus e que Herodes consomem, mostra pra gente Jesus usando uma metáfora para ilustrar como é que a hipocrisia e a incredulidade elas podem corromper a fé verdadeira. E os discípulos preocupados com a falta de pão ali e tal, de que talvez Jesus não seja capaz de conseguir fazer o que é necessário, eles não conseguem compreender imediatamente a lição que Jesus quer dar. Jesus lembra para eles dos milagres da multiplicação dos pães, ali ele enfatiza que eles precisam confiar na sua provisão, eles precisam ter fé no seu ministério, no seu poder que vem de Deus, e eles precisam compreender mais profundamente qual é a identidade de Jesus e qual é verdadeiramente a sua missão. Por mais que ele se importe com a nossa fome, com as nossas necessidades, ele não veio aqui meramente para saciar fome, para trazer pão, mas como ele mesmo vai dizer, eu sou o pão da vida e eu vim para trazer a vocês um alimento transformador, um alimento que vai mudar de fato o coração de vocês, que vai tirar essa fome que o pecado foi capaz de instalar, de causar e trazer a saciedade que só o reino de Deus é capaz de trazer. Quando a gente reflete sobre essas passagens, nós somos desafiados a examinar as nossas próprias vidas, as nossas práticas religiosas, e a pergunta fica, será que nós estamos seguindo tradições sem compreender o verdadeiro significado delas? Será que nós estamos permitindo que a hipocrisia ou a falta de fé corrompam a nossa caminhada com Deus? Nos segue para a necessidade do próximo, daqueles marginalizados, daqueles excluídos, e nos faça se focar apenas na nossa necessidade de tentar se purificar diante de Deus, sendo que só Ele, só o Espírito Santo é capaz de fazer isso de forma plena.
Jesus ele nos chama para uma fé autêntica, transformadora, que brota de um coração puro e se manifesta em ações de amor e compaixão. Então, que todos nós possamos buscar uma vida de fé que vá além dos rituais, das tradições, uma vida marcada pela transformação interior e pela manifestação do amor de Deus em todas as nossas ações. É importante que as nossas práticas religiosas estejam sempre alinhadas com os ensinamentos de Jesus e que o nosso coração esteja sempre voltado para Deus e o seu reino. Além disso, ao refletir sobre a advertência de Jesus sobre o fermento dos fariseus e de Herodes, nós somos lembrados da necessidade de estarmos constantemente vigiando a nossa hipocrisia e a nossa incredulidade. A verdadeira fé ela não se baseia em sinais, ela não se baseia em milagres, né? Se você precisa de milagres, de sinais, você não tem fé, você tem dúvida e você precisa ser convencido. E não é disso do que se trata a fé. A fé é sobre uma confiança constante em Jesus e nos seus ensinamentos, na sua palavra. Nós devemos estar atentos para não permitir que tradições humanas, que atitudes hipócritas, que a descrença corroam a nossa fé. E aí, nesse ponto, é útil a gente considerar como é que nós podemos aplicar esses ensinamentos na nossa vida diária. Talvez existam tradições ou práticas na nossa igreja ou comunidade que precisam ser reavaliadas à luz dos ensinamentos de Jesus. Talvez não para serem extirpadas, excluídas, mas para a gente pensar e nos aprofundarmos de por que fazemos o que fazemos. E, se necessário, devemos estar, sim, dispostos a abandonar rituais vazios que causam muito mais dúvida e muito mais autoconfiança e buscar uma transformação genuína que começa no coração e vai se manifestar através de ações de amor, compaixão, misericórdia e fé. À medida que nós concluímos essa reflexão, nós precisamos nos comprometer a seguir o exemplo de Jesus em nossas vidas. Então que nós possamos ser agentes de cura, de compaixão, alcançando aqueles que estão à margem da sociedade e oferecendo a eles o amor e a graça de Deus. Que nós possamos sempre lembrar que a verdadeira pureza, que a santidade vem de um coração transformado pela graça de Deus. Tá certo? Eu espero de coração que essa reflexão tenha sido enriquecedora para você. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, né, para poder levar aí essa mensagem para outras pessoas através do feed do YouTube. Que você nos ajude também compartilhando manualmente com seus amigos, irmãos da igreja, nos seus grupos aí do WhatsApp, da Escola Sabatina, enfim. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais estudos como esse e para fazer parte do nosso curso de interpretação bíblica e de teologia bíblica, cuja descrição está aqui embaixo, mas que também, se você se inscrever e clicar no sininho, você não perde nenhum episódio que for sendo solto aí todas as semanas, tá certo? Que Deus abençoe você, que abençoe a todos nós. Eu te vejo na próxima semana para mais estudo. Até lá, tchau, tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão gratuito e de qualidade. Os links estão na descrição.